A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a alegria do Espírito esteja reinando nos corações de todos os que têm a fé para a salvação. Bendito seja o Senhor, aquele que nos dá entendimento e compreensão espiritual. Jesus, em certa ocasião, ele indagou assim: como interpretas? Na realidade, essa pergunta significa como entendemos? Em Mateus 13, Jesus revela que a boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Nós precisamos perceber que a compreensão é o crescimento espiritual. Quanto mais nós compreendemos do reino de Deus, quanto mais nós compreendemos quem Deus é, o seu propósito e a sua natureza, mais nós avançamos, mais nós amadurecemos na nossa vida espiritual. Portanto, como nós entendemos as Escrituras? Como nós entendemos quando Jesus fala? Como compreendemos as coisas do Espírito Santo? Na realidade, as Escrituras é uma linguagem espiritual. Ela não é como o homem pensa, não é como nós pensamos. Há uma diferença imensa entre a nossa mente e a mente de Deus. Deus diz em Isaías que os pensamentos nossos e os pensamentos dele estão tão longe quanto a altura dos céus. Você é capaz de calcular a altura dos céus? Portanto, é uma distância infinita, impossível ser alcançada por nós mesmos. Então, o que Deus fez? Para compreendermos o que Deus fez, o próprio Deus veio e entrou em cada um de nós. Nós recebemos a mente de Cristo. A maior dificuldade em lidarmos com isto é que acostumamos a receber informações através dos nossos sentidos da carne. Por que temos dificuldade de compreender coisas espirituais? De compreender a Bíblia? A dificuldade é que a linguagem é espiritual e não humana, não carnal. É Deus quem está falando. Ele usa símbolos e uma terminologia totalmente diferente. Veja, por exemplo, a boa terra. O que é a boa terra? É o que ouve a palavra e compreende. O que temos aqui? Uma grande revelação que nos ilumina em todas as Escrituras. Se a boa terra é o que ouve a palavra e compreende, então nós somos a terra. O que significa o planeta Terra? Você sabe o que significa o planeta Terra? Significa o homem. É como se que todo o universo estivesse dentro de nós. Assim como a Terra está dentro do universo. O universo está dentro de nós. Medite nisto. O que é a boa terra? É o que ouve a palavra e a compreende. Então, a fé vem pelo ouvir, mas o crescimento vem pela compreensão. Para entrarmos na boa terra, e esta é uma revelação sobre o chamado feito a Abraão. Deus disse a Abraão que ele iria entrar numa terra que ele ia mostrar. E isso seria a bênção máxima. Uma terra de doçura e de vida, cheia de riquezas espirituais. Portanto, compreender é o que abre para nós o céu. Ignorância são trevas. Quanto mais ignorantes nós formos sobre a vida espiritual, mais nós sofreremos, mais nós seremos ansiosos, mais nós teremos medo.
Por quê? Não sabemos. Veja que compreender é nós, com nossa alma, com nossa mente, sermos iluminados. O que precisamos? Luz. A luz veio. Lembre que língua de fogo, fogo é luz. É Espírito Santo. Ele veio para nos guiar a toda a verdade. Ele veio para nos ensinar todas as coisas. O próprio Jesus revelou isto no Evangelho de João. Então nós temos a pessoa que vai nos ensinar todas as coisas. O que precisamos é estar atentos às oportunidades, às revelações, às lições e à palavra das Escrituras. Mas devemos estar atentos no nosso dia a dia, pois com nossa experiência nós saberemos o significado das coisas. Quando você experimentar luz, você saberá o que é luz. E Deus te dará uma visão a respeito de andar num dia claro, iluminado. Quando Deus quiser te ensinar o que são trevas, você andará num dia escuro, numa noite. Assim você saberá por experiência o que é luz e o que é trevas. E compreenderá o significado de Deus disse, haja luz. E houve luz. O que acontece quando nós temos compreensão? Exatamente o que está escrito em Gênesis. A luz, ela faz separação. Se não houvesse luz, não havia separação, haveria somente trevas. Você não saberia o que é trevas, porque não haveria nada diferente de trevas. Assim é o ignorante. O ignorante está em trevas. Ele pensa que não existe aquilo que ele não experimentou. Então, quando se fala em reino do céu, reino de Deus, poder do Espírito Santo, ele até ri. Por quê? Porque ele não sabe o que significa. Ele não compreendeu, ele não experimentou, então ele não sabe. Quando as pessoas vivem nas trevas, eles se acham os mais sábios de todos. Por quê? Confiam em seus raciocínios. Isto é, numa sabedoria do ego, de si mesmo. Portanto, o que nós precisamos é humilhar diante da mão de Deus. O que é humilhar? É perceber que há alguém maior do que nós. Alguém mais sábio do que nós. Por que temos dificuldade de amar os irmãos e perdoar os irmãos? É porque não temos compreensão a respeito deles. Vemos o que eles dizem, o que eles fazem, mas não vemos o coração deles. Então os julgamos por coisas exteriores. Não devemos fazer assim. No livro dos profetas diz que Jesus não julga segundo os olhos, nem segundo o ouvir dos seus ouvidos. Portanto, não use o seu sentido natural. Pare de usar o seu sentido natural. Assim você sacrifica a sua carne. Isso já será um entendimento tremendo. Não confie no que você vê e no que você ouve. Dos homens, não confie. Confie somente no que você ouve de Deus. Confie na palavra de Deus. É a resposta que damos a Satanás, assim como Jesus, isto é, vencer aquele que é incrédulo, perverso, mau e enganador, e que usa a nossa mente natural, a nossa ignorância para nos dominar. Todos que estão em ignorância, em trevas, estão dominados contra Deus. Jesus diz no Evangelho de João que os homens amam mais as trevas do que a luz. Na realidade, a luz extermina as trevas. Jesus veio destruir o diabo. Veja, não é você, não sou eu, mas Jesus destruiu. Então, pela fé em Cristo, essas coisas estão destruídas. O problema está em compreender e entrar na realidade
dessa destruição. Isto é, viver a morte de Cristo e a sua ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Veja que Lázaro é o milagre que mostra a ressurreição e a vida. Lázaro é o sinal que coroa o êxito do propósito de Deus, que começou em Caná. Quando Jesus transformou água em vinho, é a ressurreição de Lázaro. O que é a ressurreição de Lázaro? É o nosso casamento eterno através de Cristo. O que é Caná? É o homem fraco, Cana, fraqueza. O que há lá? Um casamento. O que há? 6 talhas cheias de água morta. Isto é, pessoas mortas no pecado. O vinho acaba, isto é, a vida natural acaba. Tudo parece muito alegre e feliz na vida natural, mas acaba. E se acaba, não é a felicidade verdadeira. O que precisamos? Algo que não acaba, o vinho novo. O que Jesus faz é trazer vida. Onde? Num casamento. O que é o casamento? É a união da igreja com Cristo. Isto é a ressurreição de Lázaro. Esta é a compreensão espiritual. Se nós percebermos por que os milagres foram escritos, por que Jesus os fez, nós deixaremos de buscar milagres para a nossa carne, embora Deus possa curá-la. Mas precisamos entender e compreender que a carne está morta ainda por causa do pecado e só será curada na ressurreição. Isto nos trará sabedoria e nos livrará de sofrermos por enfermidades físicas. Portanto, a compreensão espiritual é aquilo que nos faz entrar no reino. Isto é, perceber o reino de Deus. Quando estamos no reino de Deus, estamos iluminados, pois Jesus é a luz. Lembre-se, é o haja luz e disse Deus. É a palavra, é o verbo que se fez carne. Assim, nós temos a realidade da presença e do poder de Deus. Portanto, ore ao Senhor e, como está escrito na carta de Tiago, peça sabedoria. E assim deixaremos as trevas, deixaremos a ignorância da nossa mente e do nosso raciocínio e não confiaremos mais em nós, mas confiaremos no Senhor. O que confia no Senhor é firme. O que confia no Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Isto é, temos vida. Vida que vem do Espírito. Jesus, a luz do mundo. Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão maravilhoso é o Espírito, aquele que nos dá a palavra, pois Ele mesmo é a palavra. E a palavra é a vida eterna. Bendito que vem no nome do Senhor. Fiquem na paz e no amor de Jesus Cristo, perdoando e amando uns aos outros. Amém.